Fala galera, análise de América Mineiro 1, Botafogo 2, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, a gente vê que o América entrou num 5-3-2 e o Botafogo num 4-2-3-1. Olhando a distribuição dos jogadores em campo, a gente vê uma concentração maior, né, deles no terço central, mas especificamente mais aqui dentro do campo do América, que mostra que a princípio o Botafogo pressionou um pouco mais o América contra o seu campo de defesa. Olhando para a concentração das jogadas, o América teve 49% das suas jogadas no meio de campo e o Botafogo equilibrou um pouco mais, com 33% no seu campo ofensivo, 36% no terço central e 30% das jogadas no seu campo defensivo. Quando a gente olha para esse gráfico aqui embaixo, ele mostra a, o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. Então a gente vai ver que o Botafogo aqui, até os 30 minutos do primeiro tempo, teve um domínio um pouco maior, mas não muito intenso, né? A gente não tem barras brancas muito grandes aqui. Dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, a gente vê um domínio maior do América. E aí a gente vê barras verdes um pouco maiores que mostra que esse domínio foi mais intenso. No início do segundo tempo, o Botafogo dominou mais a partida ali até os 15 minutos, mas também nada muito intenso. Talvez aqui no início, aqui até os 5 minutos, a gente tem umas barras brancas um pouco maiores. E dos 15 minutos em diante, domínio quase que completo do América, com vários trechos ali com barras verdes maiores. Aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a ver um pouco mais do comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram fazer em termos de criação e de finalizações. Então, em termos de posse de bola, a gente vê um jogo mais ou menos equilibrado, 47% para o América, 53% para o Botafogo. E a gente vê que pelo lado do América apostou em cruzamentos, né, 43% de tentativas de cruzamento, e já o Botafogo com apostando mais em troca de passes, né, 458 passes tentados com 82% de aproveitamento e também bolas longas, 63 tentativas de bolas longas. Agora vamos olhar aqui em termos de criação. O América teve 17 passes decisivos e o Botafogo 6 passes decisivos. É um número aqui de médio para. É um número alto para o América, esse valor de 17 aqui para um time mandante. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente conhece por pré-assistência. A gente vê então o América se sobressaindo com um bom número de passes decisivos. Em termos de expectativa de assistências, o América também superou o Botafogo com um valor de 1,67 contra 0,49. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores conseguiram finalizar em gol, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram os gols. A ideia da expectativa de assistências é medir se os times conseguem levar a bola até regiões do campo favoráveis para a marcação de gols. A gente vê aqui um América com um número alto para um mandante, tá, de 1,67 para a expectativa de assistências. Então, em termos de criação, o América parece ter indo muito bem no jogo. Em termos de chutes a gol, o América também aqui indo bem. 24 chutes a gol do América contra 6 do Botafogo. Dos 24 chutes do América, 5 foram bloqueados, 14 chutes para fora, sendo que 2 passaram perto do gol, 4 chutes defendidos, além do gol marcado. Pelo lado do Botafogo, um chute bloqueado, 3 chutes para fora e os 2 gols marcados. Então parece que o Botafogo foi bem eficiente aí, 6 chutes a gol, com 2 gols marcados. Já o América, 24 chutes a gols e apenas um gol marcado. Desses 24 chutes, o América conseguiu 7 chances claras de gol. Então aqui também um número expressivo aqui para um mandante. Mas a gente só olhar a quantidade de chutes não vai falar muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. E para isso a gente tem aqui duas estatísticas que ajudam a gente a avaliar essas situações, que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades e a expectativa de gols pós-chute mede a qualidade dos chutes propriamente ditos. Pelo lado do América, a gente vê que a expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades foi de 2,73
pelo lado do Botafogo, 0,46. Então a gente vê aqui uma superioridade para o time do América, sendo que esse valor de 2,73 é um número alto para um mandante. Agora, quando a gente coloca a qualidade dos chutes na jogada, esse número cai para o América para 1,97 e para o Botafogo subiu para 0,83. Então isso mostra, quando a gente compara a expectativa de gols com a expectativa de gols pós-chute, a gente vai conseguir ter uma medida da qualidade das finalizações, né? Como que foi o desempenho dos atacantes na hora de finalizar. Pelo lado do América Mineiro, essa diferença é de menos 0,76. Então isso mostra que os atacantes do América não foram tão bem na partida. Apesar de eles terem tido boas oportunidades de gol, e obviamente esse número aqui está muito inflado pela quantidade de chutes que o América deu, mas de qualquer forma, o desempenho dos atacantes não foi bem. Não foi bom, desculpa. Isso é indicado aqui por esse valor de menos 0,76. Já pelo lado do Botafogo, essa diferença é de 0,37 positivo. Não é um valor muito grande, mas o fato dele ser positivo mostra que os atacantes do Botafogo conseguiram dar mais qualidade nas oportunidades que eles tiveram a partir da qualidade dos chutes dados. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai conseguir ter um desempenho dos goleiros na partida. Então, a expectativa era que o América marcasse 1,97 gols e só marcou um gol. Essa diferença de 0,97 positivo, né, quase um gol de diferença, mostra que o goleiro do Botafogo foi bem na partida. Ele tomou um gol a menos do que o esperado. Pelo outro lado aqui, a expectativa era que o Botafogo marcasse 0,83 gols e marcou 2 gols. Essa diferença é de menos 1,17, então quase um gol a mais que o goleiro do América tomou em relação ao que ele deveria ter tomado com base na qualidade das finalizações do Botafogo. Então a gente tem aqui os dois cenários, né? Pelo lado do Botafogo, um desempenho bom do goleiro que evitou, né, tomou um gol a menos do que o esperado. Pelo lado do América, o goleiro tomou um gol a mais do que o esperado, e aí a gente teve esse placar de 2-1 para o Botafogo. Para finalizar aqui a análise, todas essas estatísticas aqui, desde passes decisivos até gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar se uma partida foi boa ou não. Se os times conseguem ter um bom número de passes decisivos, expectativa de assistências, um bom número de chutes a gol, conseguir criar chances claras de gol, e que essas chances de gol tenham qualidade, né, e que os jogadores consigam finalizar com qualidade em gol, além de marcar gols, né, todas essas estatísticas eu considero que ajudam a gente a avaliar a qualidade do jogo. Pelo lado do América, a gente vai ver que praticamente todas essas estatísticas têm 5 estrelas, né, desde ali de passes decisivos até a expectativa de gols pós-chute com 4 estrelas e número de gols marcados com 3 estrelas. Já pelo lado do Botafogo, a gente tem praticamente o inverso. Praticamente todas as estatísticas aqui com um número pequeno de estrelas, só o número de gols marcados que foi alto para um time visitante. Então, quando a gente olha para essas estatísticas, a gente vê que parece que a partida foi muito mais interessante pelo lado do América, apesar de ter marcado poucos gols e ter perdido a partida. Já pelo lado do Botafogo, uma partida não muito com números aí com baixa qualidade, mas de qualquer forma conseguiu ser eficiente, marcou 2 gols e venceu a partida. Então a gente chegou ao final de mais uma análise aí de América Mineiro 1, Botafogo 2. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para vocês se inscreverem no canal, né? A gente acabou de conseguir a marca de incríveis 50 inscritos. Agradeço bastante, mas espero aumentar esse número com a ajuda de vocês. Peço para vocês deixarem um comentário, um like e compartilhar o vídeo para ajudar o YouTube a divulgar mais esta análise. E falou!